Brasileiros de classe média nascidos entre 1980 e 1995, eu me permito fazer um parênteses aqui, desde os anos 70, somos o fruto maduro da normalização do divórcio e dos lares sem mãe. Foi a primeira geração educada desde os primeiros meses de vida pela creche. Nossas avós, que alcançaram a maturidade em meio à revolução de costumes dos anos de 50, 60, podem já não ter tido fibra para transmitir aos nossos pais a religião e a moral que ainda praticavam, porém estavam presentes em casa. Tinham seus filhos e esses cresciam ao redor de suas saias ao longo de toda a primeira infância, ingressando na escola não antes dos 7, 8 anos. Nossos pais, filhos dessa geração de mães talvez privadas de convicções profundas, mas cujo modo de vida ainda lhes permitia sustentar famílias mais ou menos normais, cresceram dando por certa a estrutura familiar e, chegada a sua hora, quiseram levá-la adiante. Seus horizontes, porém, tinham a estreiteza do mundo reduzido a seus aspectos materiais. Cresceram bombardeados pela noção de que 2 décadas de educação formal seguidas de um emprego estável seriam garantia de inabalável felicidade. E assim estudaram, obtiveram seus diplomas, assentaram-se sobre seus cargos e não hesitaram em delegar todo o resto, aí inclusos nós, seus filhos, às creches, escolas, universidades e canais abertos de televisão, hoje a internet. Nossas mães, tão convictas quanto nossos pais a respeito do poder libertador do diploma e do vínculo empregatício, aceitaram, se bem que deixando cair dos olhos algumas lágrimas involuntárias, afastar-se de seus bebês antes mesmo que completássemos 3 meses de vida. A escolinha cuida, a Nestlé alimenta, a mulher se liberta da rotina asfixiante da maternidade e vai viver uma vida produtiva, cheia de sentido, nas repartições de empresas privadas e públicas. Contrai-se matrimônio? Sim, mas apresenta-se a renda da casa, o seu contra-cheque. Sim. Tem filhos? Sim, mas só até o número de 3, após o qual é certa como o dia da indicação de laqueadura. E mesmo esses 3 filhos nascidos só serão seus durante alguns breves instantes diários e aos finais de semana. Achavam que estavam fazendo certo, as nossas mães por si e por nós. Tanto quanto nossos pais, elas compraram a ideia materialista de que o casamento deve sustentar-se sobre emoções e borboletas no estômago. Ora, se é justo e mesmo inevitável que esse esposo que me tornou no altar me abandone tão logo cessem os calores da sua paixão, tenho mesmo que garantir o meu pão para o futuro. E o esposo não fazia questão de desmenti-la. Nossa geração viu o filho de pais separados ganhar grande expressão entre as crianças. As novelas da televisão o representavam e as revistas destinadas ao público juvenil o entrevistavam, oferecendo-lhe explicações sobre sua condição, caso analisado, tipo social absorvido. Sempre me espanta constatar certa ingenuidade característica da geração dos nossos pais. A passividade bovina com que entregaram sua vida inteira à tutela do Estado é verdadeiramente acachapante. Ora, o resultado de uma primeira infância marcada pela privação afetiva, seguida de anos instrucionais focados em destruir no jovem qualquer amor ao conhecimento e qualquer princípio de intuição criativa, somos nós. Nós que, nessa segunda década do novo século, estamos já na vanguarda das demandas de trabalho. Presentemente, nos compete educar os pequenos e amparar os idosos, gerar renda para nossas famílias, prestar serviços à sociedade e abastecê-la com bens materiais e intelectuais. Nós que, curiosamente, no entanto, comandamos hoje uma sociedade em que se proliferam de maneira quase simétrica 2 tipos de empreendimentos, o pet shop e a casa de repouso para idosos. Empresas que lotam as avenidas de todas as nossas cidades, grandes e pequenas, e que de quadra em quadra nos oferecem seus slogans como os sob os quais são feitas sempre as mesmas ofertas. Deixe conosco esse outro que te atrapalha. Não se preocupe tanto, vá viver sua vida sem aborrecimentos nem incômodos. Compre aqui todos os apetrechos necessários para que você possa vivenciar, através de um animal de estimação, um simulacro do afeto humano. Incapazes de cuidar, porque mortalmente apavorados diante da ideia de amar, já que o amor é exigente, trabalhoso, dolorido, afeito a sacrifícios, estamos hoje na vanguarda da vida adulta e nos rebelamos. Não queremos filhos, achamos desumano ter de trabalhar tanto por um não-eu, um estranho, um outro, filhos, trabalho e desperdício. Temos nossos próprios anelos mais profundos. Não raro, nossos pais seguem pagando nossas contas.
Imaturos, egoístas, materialistas e frágeis. Todos temos esse espantalho de adultinho moderno dentro de nós e urge combatê-lo. Pertenço ao grupo de pais que, tendo filhos nesse primeiro quarto do século XXI e ainda possuindo memórias vivas do mundo anterior à era digital, tentam criar crianças que têm os pés no chão, às quais a experiência da brincadeira desplugada não seja uma estranheza ou, se possível, nem sequer uma exceção. Crianças que se beneficiem da observação das relações de causa e efeito, que advém da manipulação direta dos objetos do mundo e da tentativa de dominá-los, que não se acomodem desde tão cedo às facilidades oferecidas pelas máquinas. Estou ciente de que tão velhos quanto o homem são os seus temores diante das novas tecnologias, a escrita, a imprensa, a fotografia, o cinema, a televisão, a internet. Nenhum novo recurso tecnológico jamais veio à luz sem suscitar ressalvas quanto ao seu uso e seu impacto sobre nossas relações pessoais e inteligência. E tem de ser assim mesmo, se é inevitável que mudemos, girando com o mundo que nos permeia e circunda, o mínimo que nossa potência racional exige de nós é que estejamos a par desse andamento. Desde 1998, pelo menos, mas com mais consistência a partir de 2003, que me dei conta não apenas da dimensão da minha incultura literária, mas também do que depois chamei de analfabetismo imaginativo, que é quando você sabe ler, mas não imaginar bem o que lê. Pior ainda, com poesia, em que esse analfabetismo imaginativo é antes uma espécie de surdez, como a amusia. Daí porque quase tudo me era pouco memorável, rapidamente esquecido e mal dava frutos. Lia, relia, mas parecia que nada acontecia, que não servia para quase nada, ao contrário da leitura de não ficção, que ao menos me fazia entender alguma coisa. Infelizmente, descobri que eu não era uma exceção. Via que muitos padeciam do mesmo problema. À época, eu não sabia que termo ou expressão melhor definia o fenômeno do analfabetismo imaginativo. Por que não educação da imaginação? Sugeriu-me a coordenadora, enquanto falávamos brevemente a respeito no corredor do Instituto Olavo de Carvalho, segurando pequenos copinhos de café, daqueles de plástico ruim que queimam os dedos e obrigam a tomar de um gole só. E assim foi feito, de um gole só, nome do curso definido. E para meu alívio, o curso funcionou, a ponto de, terminado, a coordenadora pedir para não terminar e seguir como pudesse, que inventasse uma sequência. A única coisa que eu consegui conceber foi algo ainda mais prático, lendo algumas obras com os alunos para imaginar junto durante a leitura. Isso, obviamente, exigia um tempo muito maior de estudo e preparação, que eu não tinha à época. Graças a Deus não foi preciso, porque o Instituto acabou antes. Segui por conta própria em meus estudos e trabalhos, desenvolvendo aquela sequência que não foi outro curso, mas oficinas de leitura, que venho fazendo desde 2015. Também fui aprendendo e trocando experiências com outros colegas cujo interesse e trabalho guardava alguma proximidade. O curso chamou-se Introdução à Formação do Imaginário. Aqui a memória talvez me traia, mas creio que essa expressão surgiu ali das conversas com o professor Falcon. Já não se tratava apenas de educar a imaginação, como alguns autores pressupunham ser necessário, e eu confirmava pelos frutos em mim mesmo e meus alunos, mas também dar atenção ao resultado inevitável dessa educação, a formação do imaginário, algo mais amplo, abarcando a personalidade como um todo. Entre a percepção sensorial da realidade e o raciocinar sobre essa mesma realidade, há a meditação, ou mediação da imaginação, criando os fantasmas, de que necessariamente dependemos para poder pensar o que quer que seja. O que não é imaginável não é pensável. Aristóteles considerava a memória e a imaginação não como faculdades cognitivas separadas, mas partes com funções distintas de uma mesma, a que chamava fantasia. A memória seria a fantasia passiva, onde os fantasmas são guardados, enquanto a imaginação seria ativa, criando novos fantasmas por associação ou combinação. É como disse o que sua imaginação fez no parágrafo anterior, associando a palavra lida ao fantasma de gado contido na sua memória. Acontece que gado não tem nada a ver com gado. Ele sugeriu, que o leitor imaginasse, a primeira palavra que vem à cabeça pela palavra gado. Então, como a maioria das pessoas desconhece essa palavra, pensa numa cabeça de boi, Só que é um prato, na verdade. Não tem nada a ver com boi. É um prato indonésio, uma salada de legumes cozidos, tofu, tempê frito e arroz envolto em folhas de bananeira coberto por um molho de amendoim.
Então, imaginário é tudo aquilo que pertence ao mundo da imaginação. Segundo o sentido dicionarizado do termo imaginário, que também é conjunto de símbolos, mitos, etc., de um grupo de pessoas ou povo, uma época, etc. Ou seja, ao falar de imaginário, não estamos apenas falando das imagens produzidas pela imaginação, no cérebro, né? Tampouco somente de um lugar onde essas imagens seriam guardadas, como bicicletas e um bicicletário, a memória, mas também de uma ordem viva, com crenças e valores, encarnados em símbolos para dar senso de identidade a grupos, povos, épocas, ou seja, também parte do eu de cada um. Nesse sentido, portanto, o imaginário transcende a memória, é um mundo que nos abarca, ao qual pertencemos, não que apenas nos pertence, é o mundo da cultura, no fim das contas, na qual nascemos, da qual formamos nosso imaginário pessoal, que vai se personalizando e sendo reconfigurado à medida que crescemos, conforme as experiências vividas, aprendizados adquiridos, uma consciência maior de si sendo conquistada. Acho que já é possível concluir que educação da imaginação e formação do imaginário não são uma moda da internet. Não deveriam ser, pelo menos, sendo mais importante do que parece à primeira vista. Contemplação, no sentido mais simples do fenômeno, é o da pessoa ficar entregue ao que lhe encantou, admirando o que chamou sua atenção. Dão-se aí duas ações, decorar e recordar. Não por acaso ambas palavras têm a mesma raiz etimológica, vem do latim cordis, coração. Ou seja, decorar é guardar no coração, recordar é trazer algo dele. Mas só se guarda no coração o que se ama, o que nos devolve ao encantamento como princípio desse amor e raiz de tudo ou mais, inclusive de todo conhecimento, como ensinava Aristóteles em sua Metafísica, ao começar afirmando que todo conhecimento nasce do espanto, no sentido de algo que nos maravilha. Quando se reduz apenas à chatice de fazer por obrigação uma leitura, perdemos muito, quase tudo, do que importa. É como formar uma biblioteca, catalogar os livros sem nunca lê-los de fato. É preciso recuperar o sentido maior e melhor do decorar, voltando ao contemplar, que pressupõe um bem que encanta, deseja-se e nele o sujeito se deleita. Prazer, né? Estético, é isso. No sistema de ensino que temos, a contemplação é praticamente esterilizada pela obrigação de dar atenção não ao que nos encanta, mas à obrigação, ao que é obrigatório, ao dever. O decorar, assim, significa apenas guardar uma informação para atender outra finalidade, como ir bem em uma prova, passar de ano, etc. Não espanta, consequentemente, que aquilo que se decorou logo se esqueça, uma vez conquistado o objetivo, isso quando não acaba sendo desprezado. Quantas pessoas você conhece, por exemplo, que têm má vontade para com a literatura porque foram obrigados a ler na escola? Talvez você seja uma delas. Eu era. E tanto fazia se o livro fosse bom ou ruim. Ninguém ama quando é obrigado a tanto, pelo contrário. Tornando a vivência da cultura em geral, seja alta ou baixa, atual ou antiga, mero diletantismo, mais um hobby do que outra coisa, a consequência é nefasta. Pouco e mal alimentada, a imaginação definha e pouco serve como faculdade cognitiva. Outra das consequências dessa dissociação, falhando miseravelmente quando exigida a conceber a sério quem se quer ser e fazer nessa vida. E aqui eu acrescento, distinguir realidade e fantasia. Sem força, a dar verossimilhança suficiente a alternativas de futuro, o destino mais comum presente no imaginário coletivo atual parecerá inelutável: vencer na carreira profissional, obter ganhos materiais e adquirir status social. Não que esses objetivos sejam ilegítimos ou não devam ser buscados. O problema não é deles, mas do estreitamento das possibilidades de vida a apenas isso, cujo salário, no fim das contas, costuma ser o mesmo. O vazio existencial marcado pelo tédio, irmão siamês da inquietude angustiada. A única diferença entre o bem-sucedido e o fracassado é que este sofre desde logo dessa insatisfação vital, mas aquele não perde por esperar. Já não é preciso chegar ao meio do caminho de nossa vida para se sentir perdido e sem saída. Quantos não se sentem desorientados desde jovens, na época do vestibular, logo depois, acabando por decidir não decidir o futuro, apostando na tentativa e erro. Se não der certo nesse curso, sempre se pode escolher outro, ou empurrando o futuro com a barriga. Ou quem escolhe por razões ainda mais tolas do que o saldo da conta bancária futura, como, por exemplo, preferir engenharia por gostar de matemática, ou direito por gostar de ler. Até a imaginação do meu cachorro funciona melhor. Enfim, desse estado de coisas se fez e se alimenta o mercado de autoajuda, terapias de todo nome, seitas de cada esquina,
bem como a indústria da distração, disfarçada de cultura, esporte e turismo. Muito disso pode ajudar, e ajuda sim, em alguma medida, a combater a desesperança consequente de um imaginário mal formado. Mas no meio dessa selva escura, como encontrar a estrada verdadeira? Porque o que está no coração segue vivo, mas exige por vezes algumas confissões humilhantes. Feita a confissão humilhante, o coração volta a falar, devolvendo outras recordações. Aqui ele se refere às referências equivocadas. Por exemplo, sabe-se que a música erudita é muito superior à música popular, certo? Pode-se acreditar nisso, baseado em argumentos de experts, de pessoas especializadas em música, né? E a própria história vai dizê-lo, porque a música erudita, quando ela alcança o universal, ela perpetua, ela sobrevive à ação do tempo, não é? Vemos assim com Beethoven, Bach, todos os grandes compositores. Já a música popular tem duração, mesmo Beatles, que talvez possa ser considerada a mais nobre da arte popular do século XX, em termos de unanimidade e até um certo apuro estético, ela não vai sobreviver à ação do tempo, não é? Veja que Elvis Presley, por exemplo, há alguns dias estava matutando sobre isso. Quanto tempo dura a melhor música pop, né? Então vamos colocar aí todos os responsáveis pelas maiores vendagens: Michael Jackson, Elvis Presley, por exemplo. Elvis Presley, sua obra foi nos anos 50, principalmente início dos 60, 70 ali. Já não se escuta na rádio, né? E já está ficando restrito a um grupo seleto de pessoas que gostam de rock, né? Mas não alcançam o universal, né? Já os compositores eruditos, sim. Mas o que o autor quis dizer? Ele quis dizer que para que uma pessoa se convença realmente de que a música erudita é melhor, é preciso conhecê-la, é preciso se apaixonar por ela e amá-la, né? É óbvio que nem todo mundo vai conseguir fazer isso. Existem as questões de gosto, mas é preciso conhecer primeiro, né? Então é preciso desenvolver o senso estético. Isso está dentro desse plano de reconfiguração, de ampliação do imaginário, né? Por isso que aqui, nosso pequeno espaço aqui, eu tento divulgar a literatura, né? De vários autores, de vários estilos, de vários períodos, para que em algum momento a pessoa se interesse, né, por literatura e busque esses escritos, busque exercer o seu senso estético, para que perceba as nuances, como é que o autor escreve, né, o conteúdo histórico que ele dá, para que a pessoa desenvolva a imaginação, né? Não restrinja a sua imaginação ao dia a dia da vida, que é muito rotineira, é muito padronizada, certo? Nem esportes radicais vão lhe dar uma concepção anômala, fora da rotina. O mundo é muito limitado. Uma pessoa, por mais rica que ela tenha, por mais maior potencial financeiro que ela tenha para ficar viajando a vida toda, essas experiências, elas vão enfastigar. E esse é o motivo de algumas pessoas entrarem em depressão, mesmo tendo uma ótima condição econômica. Falta-lhes o amor pela literatura, porque esse aspecto imaginativo é o mais criativo possível, é o mais criador, é o mais rico, né? Vivenciar a vida de outras pessoas, eu já expliquei isso aqui, né? Quando você experiencia a vida de outras pessoas, você enriquece o seu horizonte, o seu planeta, se torna menos limitado, se torna mais amplo. Você estende as suas fronteiras imaginativas, a sua concepção de realidade, inclusive. Se torna mais... Isso se desenvolve também, acho que, boas qualidades na leitura. Bons valores.
Mas, voltando ao autor, a raiz de tudo, portanto, está no coração, ao que acessamos pelo contemplar, decorar, recordar e vice-versa. Isso significa que não se começa a se educar, a amadurecer como quem treina para as Olimpíadas, mas como um amador. Então, no início desse degustar, vamos dizer assim, de música erudita, por exemplo, é preciso ser um amador, ter a humildade. Literatura é a mesma coisa, né? Não é preciso ser um gênio da crítica literária de cara. Isso não existe. Ninguém e vai exigir de você um conhecimento especializado a respeito, né? Mas um pequeno estímulo, né, e um reconhecimento de aderência é necessário. Uma coisa é saber que Beethoven é melhor do que Coldplay. Outra muito diferente é preferir Beethoven ao Coldplay. Posso saber que o primeiro seria melhor do que o segundo porque alguém ou uma confiável tradição a quem dou autoridade diz que é melhor um clássico, etc. Mas só posso preferir porque realmente amo um mais do que o outro. Senso pessoal de proporção. É assim que se adquire. O resto é fingimento, auto-engano. E se isso te parece exagero, romantismo ou algo assim, não custa lembrar a definição de filosofia. Não é ela amor à sabedoria? E ele vai comentar da teoria da contemplação amorosa. Parecendo-me muito mais urgente aprofundar e insistir nisso do que em qualquer outra coisa, fui aos poucos e com muitas tentativas e erros encontrando um modo, não de ensinar esse conhecimento, porque não se trata exatamente disso, mas ajudar o aluno a, digamos assim, recuperar aquele conhecimento que já possui. E a partir disso iniciar um processo de educação em que a imaginação tem papel fundamental, com a consequente formação, melhoramento ou reforma do imaginário. Fosse a cultura cultivada e o ensino formal educasse, isso aconteceria naturalmente como parte e etapa do processo de desenvolvimento e amadurecimento, até despercebido em muitos desses aspectos por desnecessário destacá-los. Entretanto, como não tem sido mais assim há gerações, tornou-se necessário reaprender o que antes não precisava ser ensinado. Francisco Escorcim é um dos autores da obra.